Em termos de justiça, pode-se dizer que o antigo Império Persa foi duro, mas justo. O Código Criminal incluía o princípio de lex talionis, olho por olho, dente por dente. Os delitos leves geralmente garantiam multas. Você poderia ser marcado por calúnia e, pelos crimes piores, a pena de morte. Em algumas ocasiões, havia uma regra de 2 acusações, o que significa que alguém não seria executado pela primeira infração. Então lá está você na antiga Pérsia com 2 acusações. Você está se perguntando como a pena de morte será calculada. Talvez seja sufocado por cinzas ou talvez tenha ouro derretido jogado em sua garganta, como o que pode ter acontecido com o imperador romano Valeriano. É difícil dizer o que seria pior, mas hoje achamos que há uma punição persa que foi a mais brutal de todas. Embora os persas antigos tivessem leis estritas relativas às questões de justiça, como dissemos, isso às vezes não os impedia de serem tremendamente brutais. Vamos dar mais alguns exemplos antes de chegarmos ao pior castigo possível de todos. Tomemos, por exemplo, a morte de um juiz persa chamado Sisames. Dizem que ele era corrupto e o rei Cambises II da Pérsia, que governou de 530 a.C. a 522 a.C., queria fazer dele um exemplo como um aviso a outros que pensassem em corromper os tribunais. Dizem que o juiz foi esfolado da cabeça aos pés e em seguida sua pele foi usada para fazer uma cadeira. No decorrer da história, qualquer pessoa nomeada a partir de então como juiz teria que passar algum tempo sentada naquela cadeira para saber o que aconteceria se eles fossem corruptos. Você pode ver esse espetáculo horrível nas pinturas A Prisão de Sisames e Esfolando Sisames. Depois há a história de Ciro, o Grande. Está escrito que sua esposa ficou bastante infeliz com um de seus eunucos, tão infeliz que ela ordenou que ele fosse morto 3 vezes. Isto é chamado de a morte tripla. Dizem que, primeiro os olhos dele foram puxados da cabeça, mas depois ele foi tratado de volta à saúde. Em sua segunda morte estava sendo esfolado, mas novamente ele recebeu cuidados para não morrer. Nós imaginamos que ele não poderia ter sido completamente esfolado, pois isso resultaria em morte certa. Quando ele estava melhor, foi crucificado e o trabalho estava terminado. Devemos dizer, no entanto, que existem muitas versões desse conto. Vamos ficar com este por enquanto. Então, com essas 2 execuções em mente, poderia realmente haver algo pior? Bem, agora temos que olhar para a história de um homem chamado Mitrídates. Ele era um jovem soldado persa que foi morto em 401 a.C. Dizem que esse homem acidentalmente matou Ciro o Jovem, o rebelde que pretendia matar seu irmão mais velho, Arsaces, para poder herdar o trono. Milhares de homens foram mortos atrás de Ciro e isso culminou na Batalha de Cunaxa. O exército de Ciro ganhou vantagem depois de atacar o exército de Artaxerxes. Tudo estava indo bem, o trono estava à sua vista. Ciro foi atacar o guarda-costas pessoal de seu irmão e então, do nada, um dardo o atingiu e o matou no local. Este foi um grande revés para os rebeldes e todos se retiraram. O futuro rei deles estava morto, estava tudo acabado. Sabemos disso porque a história foi registrada pelo biógrafo grego Plutarco em seu ensaio A Vida de Artaxerxes. Outro escritor grego chamado Quitésias contou a Plutarco o destino do homem que acidentalmente matou Ciro com aquele dardo. Como você sabe, o nome dele era Mitrídates. É compreensível que algumas pessoas tenham ficado talvez um pouco irritadas com Mitrídates. Somente as punições mais severas serviriam, e é aí que entra o escafismo. É assim que Plutarco descreve esse tipo incomum de pena de morte. Vamos parafrasear, pois o idioma dele está um pouco datado agora. Então, 2 barcos de tamanho igual foram colocados um em cima do outro e pregados juntos. Isso meio que fez um caixão flutuante. Buracos foram feitos nos barcos para que o prisioneiro pudesse ser preso neles, mas com as mãos, pés e cabeça para fora. Por enquanto, tudo bem. Ele estava flutuando, sua cabeça estava saindo, ele estava ficando bastante quente. Ele foi deixado lá com o sol quente brilhando em seu rosto. Seu corpo estava fervendo quente dentro da tumba flutuante. Eles então forçam Mitrídates a comer leite e mel e em porções de bom tamanho também. Eles também cobriram o rosto dele com essa coisa. Logo, seu rosto coberto de mel estava coberto de moscas que estavam deleitando-se com ele e o mel. Ele foi então alimentado à força cada vez mais até que sua barriga se distendeu e ele produziu uma grande pilha de excrementos. Nesse ponto, como disse Plutarco, coisas rastejantes e vermes brotam da corrupção e podridão dos excrementos. Essas coisas entraram nas entranhas de Mitrídates enquanto sua carne estava sendo devorada lentamente também do lado de fora. Esse devoramento lento de insetos e vermes, segundo se diz, durou 17 dias.
Nesse ponto, o pobre jovem Mitrídates, com o lançamento de dardo ruim, foi comido vivo. Havia outra descrição disso por um cronista bizantino do século XII chamado João Zonaras. É realmente a mesma história, mas ele embelezou a história um pouco. Esta é a conclusão palavra por palavra na tradução. Moscas, vespas e abelhas atraídas pela doçura instalam-se em seu rosto e em todas as partes dele que se projetam do lado de fora dos barcos e atormentam miseravelmente e picam o miserável. Além disso, sua barriga distendida como está com leite e mel, joga excrementos líquidos e esses putrefatos produzem enxames de vermes intestinais e de todos os tipos. Assim, a vítima deitada nos barcos, sua carne apodrecendo em sua própria imundície e devorada por vermes, morre numa morte prolongada e horrível. Mas é isso apenas um caso de escafismo ao longo da história? Bem, parece que o único caso sobre o qual todos falamos é o que acabamos de descrever, embora a maioria das fontes chame o escafismo de uma forma antiga de punição, como se isso tivesse acontecido repetidamente. Encontramos um trecho de um livro chamado A História do Martírio Cristão. Nesse livro está escrito que um bispo chamado Marcos, em 363 d.C., destruiu um templo pagão e depois ergueu uma igreja. Isso não deu certo com o imperador romano Juliano, o apóstata. Está escrito que, como punição, ele pegou Marcos, o pendurou em uma cesta e o deixou lá para ser banqueteado por insetos. Mas isso parece ser um caso de morrer ao sol quente, em vez de um escafismo barra pesada. Na verdade, existe um grande debate sobre o escafismo na página do Wikitalk, com alguns editores questionando a veracidade de Plutarco e pedindo outras fontes. Plutarco realmente escreveu esse relato do escafismo, mas alguns historiadores acreditam que ele pode ter feito isso para demonizar os persas e fazer sua própria cultura parecer melhor. Nunca saberemos exatamente o que aconteceu com Mitrídates, mas neste momento, essa é a história predominante. Talvez ele tenha sido o único homem a receber a dose completa de escafismo, ou talvez o velho Plutarco fosse um antigo editor de notícias falsas. Então, encontramos a pior punição de todos os tempos? Além disso, confira o novo canal chamado Eu Sou. Histórias reais ganham vida sendo contadas da perspectiva das pessoas que as viveram. Confira Eu Sou o Vlad, o Empalador, agora e seja um dos primeiros a se inscrever.